Ex-presidente Michel Temer é preso pela Operação Lava Jato. Prisão repercute no Senado. E Comissão de Assuntos Sociais celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O ex-presidente da República, Michel Temer, e o ex-ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, foram presos hoje de manhã pela Polícia Federal. A ação batizada de descontaminação faz parte da Operação Lava Jato. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro no âmbito da Operação Descontaminação, um dos desdobramentos da Operação Lava Jato. A ação investiga pagamentos ilegais a políticos durante a construção da eletronuclear Angra 3. Michel Temer foi abordado na rua por volta das 11 horas da manhã pela Polícia Federal ao sair de casa em São Paulo. Um dos agentes assumiu a direção do carro do ex-presidente e o levou para o aeroporto. De lá, Temer seguiu para a sede da PF no Rio. A detenção de Moreira Franco aconteceu quando ele estava falando ao telefone dentro do carro em uma avenida no Rio de Janeiro. Os dois são acusados de ganhar propina de obras relacionadas à usina e, de acordo com as investigações, o grupo de Temer recebeu cerca de 1,8 bilhão de reais. Em nota, a Polícia Federal divulgou que foram expedidos 8 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 26 de busca e apreensão. Na decisão, a representação do Ministério Público Federal determinou as prisões preventivas de Michel Temer e Wellington Moreira Franco. O ex-presidente é citado como líder da organização criminosa e principal responsável pelos atos de corrupção descritos no caso. A prisão temporária tem prazo de duração de 5 dias, prorrogável por mais 5, e serve para a coleta de provas. Já a preventiva não tem prazo pré-definido e geralmente é pedida para proteger a ordem pública e para evitar a destruição de provas, que foi uma das justificativas utilizadas no caso de Temer e Moreira Franco. A ação da Polícia Federal nesta quinta-feira repercutiu entre os senadores. O Brasil está sendo passado a limpo, né? E já vem o processo aqui na Casa Legislativa, vem essa limpeza. Também no Poder Executivo, com 2 processos de impeachment. Vem o Judiciário também, não tenho a menor dúvida que vai acontecer. De uma forma ou de outra, não dá para não fazer. É uma demanda da sociedade brasileira. E isso é bom, isso é uma pauta positiva, sim, né? Porque a gente sabe que a corrupção, ela mata. Eu vejo com muita preocupação, porque é um ex-presidente da República, não estava, que eu saiba, não estava fugindo, tem endereço conhecido, não tem nenhuma razão legal para isso, a não ser esse processo de desmoralização dos políticos, agora também do judiciário, que é um grande risco para a democracia. Prender corrupto não pode ser considerado abuso de autoridade. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Há elementos para prisão preventiva. A prisão preventiva não ocorre somente sob ameaça de fuga. A prisão preventiva ocorre também sob a possibilidade de destruição de provas. Estava clara a atuação criminosa do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco desde que recebeu o senhor Joesley no porão da residência presidencial há algum tempo atrás para destruir provas. A liberdade do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco era uma ameaça às provas de processo. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, divulgou nota lamentando a prisão preventiva do ex-presidente da República, Michel Temer. Ele disse que confia nas instituições e que espera que os fatos investigados sejam esclarecidos. A prisão do ex-presidente Michel Temer pela Operação Lava Jato foi comentada pelos senadores na sessão plenária desta quinta-feira. A prisão hoje, presidente, do Michel Temer, coloca
por baixo o discurso vitimista e deixa muito claro de que a Operação Lava Jato ela não é seletista. Nós tivemos aí prisões de ex-governadores, aliás, vários ex-governadores, e hoje o que nós temos são ex-presidentes da República presos, numa demonstração clara de que a Operação Lava Jato tem feito um trabalho amplo em todo o Brasil. Uma operação que já dura quase 5 anos, com quase 200 condenações e dezenas de prisões efetuadas e mandados de prisão também executados. É um escancarado sinal de que não há discriminação, não há perseguição, não há seleção com relação àqueles que são visados pelo braço da justiça e pelas investigações da polícia. Evidentemente que o ex-presidente Temer haverá de apresentar a sua defesa, mas a sua prisão, de certa retumbância em todo o Brasil, já era algo vaticinado por muita gente há várias semanas. E ao que tudo indica, muita gente boa, muita gente famosa também virá na esteira deste trabalho eficiente que realiza a Operação Lava Jato. Não estou aqui para julgar ninguém, para emitir nenhum juízo de valor, principalmente porque eu não tenho conhecimento dos fundamentos da prisão do ex-presidente Michel Temer e os demais. Então, eu não tenho nenhum conhecimento. Com certeza é uma prisão temporária ou preventiva, né? Não existe trânsito em julgado e até que tenhamos o trânsito em julgado, todo mundo é considerado inocente. O que eu gostaria de expressar é a sensação. Nós temos um fato, é uma notícia, e o que eu sinto, eu me expressei sobre isso agora, me expressei não, eu só dei a notícia numa comissão, e a sensação que eu tenho, e que é de poucos aqui, é que às vezes somos hostilizados por estarmos torcendo para que a Operação Lava Jato dê certo, para que tudo corra bem. Os senadores aprovaram hoje no plenário o projeto que obriga os profissionais de saúde a registrarem nos prontuários médicos todos os casos confirmados ou com indícios de violência contra a mulher e a informarem a autoridade policial no prazo de 24 horas do atendimento. A norma abrange os profissionais dos serviços públicos e privados de saúde. Como o projeto era da Câmara e foi modificado pelo Senado, o texto retorna para nova análise dos deputados federais. Com o tema Ninguém Fica para Trás, a Comissão de Assuntos Sociais celebrou nesta quinta-feira o Dia Internacional da Síndrome de Down. Olá, sou Luana da La Corte Rolim de Moura, tenho 24 anos, moro no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. A minha história de vida é um livro aberto. Luana veio do Sul para mostrar que não ficou mesmo para trás. Ela acabou de se formar em fisioterapia. É a primeira fisioterapeuta com síndrome de Down formada no Brasil. Eu quero que vocês se inspirem em mim. Por quê? Porque vocês conseguem. Vocês conseguem abraçar o mundo de hoje. Porque vocês acreditem nas suas habilidades. Ela vai longe, porque ela está inquieta, ela não quer parar, ela não sabe parar, ela sempre está buscando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 800 partos, uma criança nasce com síndrome de Down. No Brasil, são cerca de 300 mil pessoas com alteração genética. A escolha do dia 21 de março como Dia Internacional da Síndrome de Down tem uma razão. É que as pessoas com a síndrome têm 3, ao invés de 2, cromossomos no par 21. A data está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas e é comemorada nos 193 países da ONU. A ideia é combater o preconceito e chamar a atenção para a importância de incluir essas pessoas na sociedade. O senador Romário, presidente da Comissão de Assuntos Sociais e que tem uma filha com síndrome de Down, acha que já avançamos, mas é preciso mais. Temos hoje uma consciência muito diferente de alguns anos passados. Hoje as pessoas já entendem e já veem as
pessoas com deficiência e as pessoas com síndrome de Down de uma outra forma. Essa é uma causa que se tornou uma causa, eu posso afirmar aqui, de mais da maioria dos parlamentares que hoje estão aqui nesse Congresso. E esse abraço a essa causa fez com que muitas coisas relacionadas a esse segmento mudassem para melhor. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que participou do evento, se emocionou ao falar do irmão, que tem síndrome de Down. Aprendi com a minha mãe, que já é falecida, o meu pai também, que ele é a prova da existência de Deus. A lição de Luana, para quem, como ela, nasceu com aquele cromossomo a mais, é simples. Os pais dessas crianças que têm síndrome de Down, eles precisam dialogar com o filho ou filha. Precisa ter amor aos filhos. Sem amor, não tem como. Em reunião na manhã de hoje, a Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação do programa Cidade Amiga do Idoso e também um projeto que visa assegurar a presença feminina nos órgãos executivos de conselhos profissionais fiscalizadores e da OAB. Pelo projeto, conselhos federais e regionais de profissões regulamentadas e da Ordem dos Advogados do Brasil deverão assegurar a presença mínima de 30% para cada sexo na composição dos órgãos executivos dessas entidades. Na justificação, o autor do projeto, o senador Dalírio Beber, apresenta dados sobre a baixa representatividade feminina nos conselhos federais das atividades regulamentadas, em contraste com sua elevada presença entre os profissionais atuantes em cada área. Outro projeto aprovado cria o programa Cidade Amiga do Idoso. O que se quer é incentivar a adoção de medidas para o envelhecimento saudável e aumentar a qualidade de vida da pessoa idosa. A adesão é voluntária e implica atender requisitos. Os municípios participantes terão prioridade para receber recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Urbano. Visa conferir visibilidade e reconhecimento aos gestores locais comprometidos com o bem-estar dos idosos. A certificação do OMS atesta o compromisso do município com essa agenda. A CDH também aprovou projeto que obriga agressores de crianças e adolescentes a participarem de programas de prevenção da violência. E uma sugestão de uma cidadã de Brasília vai virar proposta de emenda à Constituição. Ela determina a revogação da emenda 95 de 2016, que congela os investimentos públicos por 20 anos. No mês da mulher, um ato em frente ao Congresso Nacional pede urgência na aprovação de um projeto que acelera o diagnóstico do câncer de mama na rede pública. A proposta está em análise no Senado. O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, correspondendo a cerca de 25% dos novos casos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%. Em comemoração ao Mês da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher no Senado, em parceria com a Associação das Mulheres Mastectomizadas de Brasília e outras ONGs, promoveram um ato pela aprovação do PLC 143 de 2018, de autoria da deputada Carmen Zanotto. PLC determinará que o período entre a suspeita do câncer e a sua confirmação em biópsia na rede pública de saúde não ultrapasse um mês. O câncer não espera, a evolução da doença é muito rápida, progressiva e as chances de cura são muito grandes quando descoberto no início. Então a gente quer não só salvar vidas, como também economizar os recursos públicos, porque o SUS, quando trata a pessoa em estágio avançado, gasta até 8 vezes mais do que quando trata em estágio inicial. O projeto já foi aprovado pela Câmara e agora tramita na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. A comunidade precisa estar cada vez mais aqui para que
os parlamentares sintam o calor da necessidade, não é? Esse é um projeto, se aprovado, vai alterar a vida muito de todas as brasileiras, e não brasileiras só porque a questão do câncer é de todos, né, infelizmente. Esse ato para nós é muito importante, porque eu também sou uma mulher mastectomizada, estou deputada federal e uma das bandeiras que eu mais levanto é a saúde da mulher. É bom para o médico, é bom para o paciente e é bom para a família do paciente. Diagnóstico precoce, possibilidades grandes de salvarmos mais vidas. Boa parte das ações judiciais que a gente propõe para buscar um tratamento médico, ou buscar uma internação, ou buscar mesmo uma redução, uma antecipação de um exame, poderia ser evitada se houvesse um diagnóstico precoce. Os participantes do ato soltaram balões rosa em homenagem às mulheres falecidas com câncer em todo o Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, uma pesquisa de 2015 confirma cerca de 15.600 mortes. É importante que seja votado, né, e seja transformado em lei, né, de imediato, né, porque são vidas que se vão. Neste mês, onde nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher, é importante que o Senado Federal possa dar um retorno à sociedade e possa mostrar, através da aprovação deste projeto, o seu compromisso com a vida das mulheres. Na primeira reunião da subcomissão temporária sobre a Venezuela, os senadores aprovaram um pedido para a realização de audiências públicas com autoridades de Roraima e com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Os parlamentares brasileiros também pretendem fazer uma visita oficial à Venezuela. Em fevereiro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviou ao Congresso o pacote anticrime, que começa a tramitar pela Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou um grupo para analisar o projeto, que foi criticado por Moro. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. O pacote anticrime é formado por 3 projetos de lei que alteram 14 normas. Uma delas traz mudanças no Código Penal, de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. Ele endurece as penas, diminui os recursos e dificulta a progressão da pena nos crimes hediondos. E é exatamente esse projeto que será analisado pelo grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O grupo vai funcionar por 90 dias, que podem ser prorrogados por mais 90. Só que o ministro Sérgio Moro considerou essa iniciativa como um atraso no andamento do projeto. Ele já tinha sido alertado que a proposta perderia força diante da reforma da Previdência. Aqui no Senado, a senadora Selma Arruda, que é juíza aposentada e conhecida como Moro do Mato Grosso, disse ao programa Salão Nobre que é a favor do pacote anticrime, mas acredita que ele deve vir junto com uma reforma ampla do judiciário. As questões não se resolvem apenas com a edição de leis. A impunidade tem muito a ver com a morosidade do judiciário também, né? Nós temos processos que demoram muito. Eu penso que uma forma de você diminuir essa sensação de impunidade é você fazer uma reforma muito ampla na forma como os processos são conduzidos, ou seja, diminuir o número de recursos, diminuir as causas de prescrição e, principalmente, simplificar o andamento dos processos. Outra proposta que faz parte do pacote Moro é a que torna crime a prática de Caixa 2. Ao contrário do que noticiou a imprensa, a senadora acredita que não vai haver resistência na votação da proposta. A criminalização do Caixa 2, ela deve ser já o segundo passo, né, a ser mandado para votação. E eu acredito que ela passa facilmente, pelo menos no Senado, com certeza. Nós tivemos uma renovação muito grande no Senado e acredito que essa renovação vai trazer essa vontade dessa mudança que é tão necessária. O fim do foro privilegiado, né? O fim de privilégios, o fim de muitas coisas que estão erradas por aí. A jornalista Renata de Paula conversou com a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, sobre a participação das mulheres na política.
Num ranking de 190 países, o Brasil ocupava a posição número 152 em participação de mulheres nos parlamentos. O dado é de 2017, monitorado pela União Interparlamentar, organização de parlamentos de todo o mundo com sede na Suíça. Nós vamos conversar com a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. Senadora, seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Participação política feminina no Brasil. Na América Latina, em 2018, o Brasil ocupava a 32ª posição em 33 países, América Latina e Caribe, né? O que a gente precisa fazer para melhorar essa situação? Renata, eu acho que o nosso problema maior é cultural das mulheres. É interessante como nós avançamos na legislação, asseguramos direitos, essa participação de 30%. Participação de 30% de mulheres candidatas. De mulheres candidatas, exato. De gênero, né? No gênero, cada gênero, o que tiver maior, tanto é para homem quanto para mulher, né? Mas sempre foi para assegurar para as mulheres, né? O espírito dessa lei foi para isso. Mas mesmo assim nós não avançamos. Para você ter uma noção, no Mato Grosso do Sul nós temos 24 deputados estaduais e nenhuma mulher foi eleita esse ano. É a primeira vez que acontece nos últimos anos. Nós sempre tínhamos 1, 2, 3, mas assim, nenhuma foi eleita no Mato Grosso do Sul. Então isso é muito triste para nós. E aí que a gente se pergunta, o que falta, né? Mas eu tenho dados, assim, eu estou estudando isso e vou dizer para você, nas minhas redes sociais nós mapeamos qual é a participação masculina e feminina, tanto do meu voto, né, quanto dessa participação, e nós percebemos que 85% das pessoas que participam são homens. Nas reuniões durante a campanha, 98% de participação masculina. Eu tenho eleitores homens, muitos eleitores homens. Muitas eleitoras me dizem que votaram em mim por eu ser mulher, porque também se informaram sobre a minha história. Mas esse dado é para a gente parar para pensar. Quando a senhora fala da questão cultural da participação, são é um leque inteiro de situações aí, né? Desde onde deixar o filho para poder participar, desde ser vista como apta a participar da política, desde se sentir apta a participar da política, né? Para cada uma dessas ações, existe uma possibilidade de enfrentamento pelos partidos, né? Assim, como que a senhora percebeu? A senhora acabou de entrar na política, primeira eleição, primeiro mandato, né? A primeira vez que competiu, né? Como é que a senhora sentiu isso dentro do seu partido e dentro de uma estrutura de campanha eleitoral? Olha, eu nunca fui discriminada por ser mulher dentro do partido exatamente, né? Aqui, principalmente com a Nacional, convivência muito boa. Mas eu percebia no Estado, ainda desde a pré-campanha, eu já era a candidata anunciada do PSL oficialmente. Quando eles faziam as pesquisas, quando publicavam, sempre me excluíam. Eram 12 homens e eu a única mulher, candidata ao Senado do Mato Grosso do Sul. Então existia uma tendência muito grande de omitir o meu nome, muitas vezes, de não aparecer em pesquisas. Então, tentaram fingir que eu não existia, né? Mas dessa forma acontece. Mas é difícil, as mulheres realmente não têm coragem. Pode ser até que sejam desencorajadas em casa, né? Não, você não vai conseguir, algo assim, ou que não vai ter o apoio de mulheres. E eu estou hoje na presidência do PSL do Mato Grosso do Sul, na executiva. E na presidência da Comissão de Agricultura? De Agricultura, também, né? No meio bastante masculino, né? Sim. Bastante masculino, e tenho sido respeitada pelos colegas, né? Então, eu me dou respeito. Mas essa questão, as mulheres têm essa dificuldade, não é fácil. E como a senhora imagina que os partidos podem estimular a participação das mulheres na política? Porque a gente vê a necessidade de que 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam destinados às mulheres nas campanhas. Alguns partidos não conseguiram apresentar mulheres competitivas, né, nas eleições, e esse trabalho precisa ser feito muito antes da eleição, né? Como a senhora imagina que os partidos
podem, o que os partidos podem fazer para estimular a participação feminina e formar mulheres competitivas em eleições? Olha, eu participei de um curso agora, antes de tomar posse, do Renova BR. Esse tipo de iniciativa é de extrema importância. O Renova BR, só para explicar, é um dos movimentos de formação de novas lideranças na política, Exatamente. né? A gente viu nas últimas eleições vários movimentos que foram bem sucedidos nas eleições. E multipartidário, né? Eles não escolheram partidos. Então, eu já conversei até com o pessoal do Renova BR as pessoas que querem ser candidatas pelo PSL no Mato Grosso do Sul, eu vou pedir para que façam essa formação. E nós vamos começar a estimular com palestras, esse tipo de coisa, porque é para a gente chegar daqui 1 ano e meio, mais ou menos, que as eleições já estão aí, né, de 2020, para que as pessoas cheguem já preparadas e não que sejam aquelas candidaturas de última hora. E estimular as mulheres. Então, eu acho que na minha eleição, muitas mulheres se sentiram inspiradas, tem muitas mulheres inspiradas aí com com essa renovação, inclusive feminina, de que é possível sim. Então, eu particularmente, dentro do Estado, vou fazer esse trabalho. A gente ainda tem também o PSL Mulher, estamos com muitos projetos e vamos colocar em prática. E como é que está sendo a experiência de entrar na política? Olha, eu sempre achei que como uma advogada, que fazia minha participação como uma ativista, né? E eu achava que seria suficiente. Eu nunca pensei em estar deste lado aqui, porque eu era aquela pessoa que estava julgando o tempo inteiro, né? E entrando com impeachment, ações populares, isso foram os meus últimos 6 anos, né? Eu reservava um tempo da minha vida para isso. Só que chega uma hora, e nós sempre procuramos os políticos. No Mato Grosso do Sul, os movimentos de rua, nós sempre fizemos comissões para votações importantes, nós batíamos as portas dos políticos. E olha, sinceramente, ou nós não éramos recebidos, ou recebidos de uma maneira assim, por obrigação, ou diziam pra gente, não, vamos lá, vamos juntos, a gente vai fazer alguma coisa, e nada acontecia. Então, as manifestações são de extrema importância, mas não são suficientes. A gente tem que tomar essa atitude de participar. E uma outra questão que eu vou fazer no Mato Grosso do Sul, espero que outros estados se inspirem. Tem até um senador, Magno Malta, que não está conosco mais aqui no parlamento, mas ele também disse que vai estimular isso. Quando você quer entrar na política, as pessoas novas não têm espaços nesses partidos aí antigos, né? Então, o espaço é só para os mesmos de sempre. Quando o PSL cresceu, eu comecei a ser procurada por muitos políticos antigos. E eu já disse para eles o seguinte, toda sabedoria é bem-vinda, né, dos parlamentares antigos, a gente não pode negar isso, tem muita gente boa. Mas a preferência vai ser para os que não são da política. Então, poder fazer tudo isso hoje, ter voz, ter a caneta na mão, isso me agrada demais e eu estou, assim, cada dia mais animada, sabe? E disposta a estimular outras mulheres a seguirem o exemplo. Com certeza, com certeza. Então, a gente vai fazer esse trabalho e dar preferência para quem nunca foi da política. Esse é o meu objetivo. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, Renata. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.